mas aquele privilégio se tornou um fardo, porque ela não focou na pessoa, ela focou nas coisas. Ela focou que deveria ter provavelmente a melhor comida, os pratos deveriam estar arrumados, né? E geralmente as irmãs, as mulheres que têm essa preocupação, né, de como está aí, né, os talheres que vão ser usados, as louças, né, como está a toalha, os detalhes, na verdade, o homem não se preocupa muito com isso. Isso daí se torna o quê? Até um peso para as irmãs, para as mulheres, porque elas têm essa preocupação. E Marta estava com esta preocupação, né? Então, nós vamos ver aqui que Marta, ela pode ser chamada por muitos como aquela pessoa prática. A pessoa que pegava, vamos fazer e vamos que vamos, e ela foi fazendo e não queria saber de nada, e ela pegou para fazer o serviço pesado. E com certeza, o texto não fala exatamente, mas Jesus geralmente andava acompanhado do seu discípulo, então deveria ser um grupo bom de pessoas, de comilões ali, não é verdade? Né? Então devia ter muita gente para comer, não é verdade? E ela tinha que se desdobrar. Então, nós temos que ver aqui, isso é um alerta para nós. Não podemos deixar que essa situação aconteça conosco, porque nós acabamos perdendo o privilégio da pessoa, em detrimento das coisas. A ansiedade, ela vem muito nisso, porque ao invés de a gente focar na pessoa, a gente foca nas coisas. E aí isso vai criar o quê? Ansiedade, porque nunca vai estar bom. Principalmente aquela pessoa que é perfeccionista, nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom. Nunca vai chegar o ideal. Por mais que ela receba ajuda, ela nunca está satisfeita, porque os outros não vão alcançar o seu nível de perfeição, que gera a neurose. E aí isso gera o quê? Uma ansiedade. Então, tudo que fazemos para o Senhor, né, deve ser feito com alegria, não com peso. Então a gente tem que medir. A gente vê muitas vezes isso na casa de Deus, né? Que a gente quer fazer uma baita de uma programação, negócio fantástico, né? A gente quer fazer como se fosse um show de Hollywood, né? E aquilo e tal. Só que aí a gente descobre que não tem gente. Porque ninguém trabalha, porque só eu, porque ninguém me ajuda, porque se eu não fizer ninguém faz. E aí começa a perder o propósito. Perdeu o propósito, era melhor que não tivesse feito. E muitas vezes escuta isso, não só na igreja, como em outros locais. Perdeu o propósito. Porque eu posso dizer para você, meu querido, se você não fizer, até certeza, Deus arruma outro, tá? Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Se não tivesse comida aqui, Jesus fazia comida. Lá no deserto estava o povo lá, né, sentado lá no sermão da montanha para ouvir Jesus. Ele não falou assim: cadê os pães? Traz os pães, vamos multiplicar pão aqui. Jesus não multiplicava pão e peixe? Então por que, né? Não foi para uma vez 3.000, outras vezes 5.000? Eu garanto que Marta não fez comida para esse tipo de gente, não. E Jesus não estava ansioso, Jesus não estava preocupado. Então a gente tem que tomar cuidado de não perder esse prazer de servir a Deus. Esse é o exemplo de Marta. Mas nós temos o exemplo de Maria. Enquanto Marta se cansava com os afazeres domésticos, Maria, sua irmã, estava o quê? Assentada aos pés de Jesus. Ela estava totalmente assim ligada em Jesus. Ela estava preocupada em absorver tudo aquilo que Jesus tinha para ensinar, para ouvir os seus ensinos. E aqui alguns poderiam chamá-la de a mais espiritual das duas. Enquanto Marta era muito prática da ação, Maria estava mais na questão espiritual, que Jesus disse que, lá no versículo 42, que Maria escolheu a boa parte, ou escolheu a parte melhor. Ao invés de estar preocupado com as coisas materiais, foi o caso de Marta, Maria estava preocupada com as questões espirituais, com as pessoas. Maria conseguiu entender aqui, ela sabia que o serviço era algo secundário, que poderia esperar. E ela entendia que ela não podia perder a oportunidade de prestar a adoração ao Mestre e de receber deles ensinamentos. É o que muitas vezes, infelizmente, acontece quando nós
nos envolvemos muito com a obra. Nós temos que tomar cuidado, né, como servos de Deus, entre trabalhar com o Deus da obra e trabalhar para o Deus da obra. Algumas pessoas trabalham para Deus, mas não tem tempo para estar com Ele, porque estão tão ocupadas em fazer. É aquilo que a gente chama de ativismo, fazer, que não tem tempo de sentar e respirar. Foi o que Maria fez aqui. Ela não estava preocupada em fazer nada, ela estava preocupada em aprender. Então nós temos que ter um equilíbrio nessa questão. Bom, o resultado do exemplo de Marta. Bom, Marta não podia saborear os ensinos de Jesus. Por quê? Porque ela estava muito preocupada com os pormenores e coisas secundárias. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com coisas pequenas